Olá pessoal, Deus abençoe a vida de todos vocês. Aqui quem está falando é o pastor Marcelo, da Igreja Batista da Promessa, aqui da cidade de Embu das Artes. Eu senti no coração do Senhor de gravar aí uma série de vídeos falando sobre célula, uma igreja em célula. Eu consigo falar fácil desse conteúdo porque eu já sou pastor de uma igreja há 9 anos aqui na nossa cidade, então eu já vi grandes altos e grandes baixos de uma célula. E eu estou aqui hoje com um pouco da experiência para passar para vocês em uma série de vídeos que vai te ensinar e vai te direcionar a não falhar quando você estiver abrindo uma célula ou se você estiver em um andamento de uma célula. A gente aprende muito com isso e é muito importante a gente estar repassando, porque um caminho já aberto vai impedir de você ficar quebrando muralhas no peito, porque você já vai ter o passo a passo muito bem direcionado. Bom, já quero pedir para você aí se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu joinha. É muito importante você fazer uma pergunta, colocar lá nos comentários a sua sugestão ou até mesmo o seu pensamento ou as suas dúvidas. E no outro vídeo nós estaremos respondendo todas as situações aí que forem colocadas aí no nosso comentário. Beleza? Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos do WhatsApp e também com o seu pastor, com o seu líder, com pessoas que estão aí entrando aí nesse modelo celular. Existem vários modelos celulares, né? E nós estamos em um único modelo, que é um modelo modelo de liderança, né? Então esse modelo de liderança eu vou estar passando para vocês aprenderem e também aí tirarem algumas dúvidas em relação à igreja celular. Bom, pessoal, vamos lá? Primeiro ponto. Pastor, eu preciso abrir uma célula. Como vou abrir uma célula? O pastor sênior da igreja, o que ele faz? Ele tem a igreja, que é uma igreja em célula, e como ele abre uma célula? Como que um pastor ele abre uma célula? Falou, pronto, já tem uma célula aberta, agora que Deus abençoe. Primeiro, precisa ter uma casa, e essa casa ela é cedida pelo anfitrião. Não é o pastor que fala, olha, na sua casa vai ter uma célula na semana, olha, na sua casa vai ter uma célula, não. Isso é um dom de Deus. Deus toca no coração de pessoas e essas pessoas, elas abrem o coração para que na casa dela se aconteça uma célula. Então a pessoa, ela abre o coração, ela chega diante do pastor e fala, pastor, ou no líder, fala, olha, eu quero muito uma célula na minha casa. Aí o que o pastor faz? Já sai correndo e abre a célula? Não. O pastor, se ele não conseguir ir, ele vai mandar uma equipe de trabalho nessa casa para fazer uma visita, para conhecer a família, para ver como que a casa é, se os familiares estão sabendo desse acontecimento, que ali vai acontecer uma célula em determinado dia da semana, se tá todos os pontos positivos. Por que é muito importante essa visita? Porque a pessoa, ela tá aí na igreja só ela, ninguém da família vai. E ela quer tanto uma célula na casa dela, mas o marido não aceita, ou a esposa não aceita, ou os filhos não aceitam, então vai virar um conflito. Você já pensou, você está chegando lá com a sua equipe de trabalho para o primeiro dia de célula e o marido fala, na minha casa não vai entrar crente. E aí, como é que você faz com as coisas que você está levando? Então, a célula, ela precisa ser muito detalhada. Há um processo, depois que uma pessoa abre o coração e falando, olha, eu quero ter uma célula na minha casa. Há um processo. Primeiro, tem a primeira visita, que é a visita que o pastor faz, ou o pastor envia, né, uma pessoa para fazer essa visita. É muito importante ser um casal ou 3 pessoas para fazer essa visita. Essa visita não pode ser de uma única pessoa, para essa pessoa trazer um relato, né? A gente viu os espias, eles espiaram a terra e todos eles vieram, mas uns vieram contaminados e somente 2, Josué e Caleb, veio com aquilo que de fato o seu líder queria ouvir. Então, queridos, fez a primeira visita. Pastor, olha, o relato foi, pastor, olha, nós fomos fazer a visita na casa da irmã Joana, e a irmã Joana, ela abriu o coração, conhecia o marido dela, os filhos dela, todos eles concordaram com uma célula. A célula é uma porta, são as pernas da igreja. É uma porta que vai fazer com que a igreja cresça e com que a igreja prospere em almas e em vidas.
E o que que acontece? Fez a primeira visita, a pessoa foi, relatou tudo para o pastor, imediatamente o pastor ele chama a intercessão e fala para a irmã Joana, olha irmã Joana, tal dia a equipe da intercessão vai na sua casa, ou um dia que a irmã lá, ou o irmão decidir, nós vamos lá na sua casa, ungir a rua da sua casa e ungir a sua casa. Fazer com que a presença do Espírito de Deus esteja lá. Então, há uma segunda visita, que é a visita dos intercessores. Então, os intercessores, eles vão em jejum e oração para essa batalha espiritual, vão jejuar, vão orar lá na casa, vão orar na rua, vão ungir os umbrais daquelas portas, para que haja uma liberação do Senhor, para que aquela célula seja próspera e frutífera. Joia, fez tudo isso, aconteceu, já vamos abrir a célula? Não, ainda não. Acontece que agora a equipe de trabalho precisa ser levantada. O pastor sênior da igreja, ele vai e ele chama um líder e chama mais 3 pessoas. Um total, a célula tem que começar com 4 pessoas. O líder e os trabalhadores de célula. No mínimo, 3 trabalhadores de célula e o líder. O líder também tem a função de trabalhador. Ele faz também o mesmo papel que os trabalhadores de célula. E o que acontece que com esse líder e essa equipe de trabalho? Esse líder e essa equipe de trabalho, por exemplo, a célula vai ser sábado e hoje é segunda. Olha, o pastor liberou a casa da irmã Joana, tá tudo certo para a nossa célula acontecer. Todos os trabalhadores precisam saber aonde é a casa da irmã Joana e todos os trabalhadores precisam fazer uma reunião pré-célula. Essa reunião pré-célula, ela é fundamental não só na primeira célula, mas em todas as células que acontecerem naquela casa. Então, de segunda a quinta ou a sexta-feira, essa equipe de trabalho, ela precisa se reunir. Por quê? Precisa orar pela célula, orar pela irmã Joana, orar pelos familiares dela, orar pelos visitantes, as pessoas que estão sendo convidadas a ir àquela célula. Você está entendendo que é um braço que está acontecendo? É um abraço espiritual que acontece ao redor desse modelo celular. Aconteceu a reunião e o que é discutido nessa reunião, pastor? Nesta reunião de célula é discutido quem vai ficar na recepção. A recepção, um trabalhador da célula vai ficar na porta da casa 8 horas da noite ou 5 para as 8 da noite, e esse trabalhador ele vai ficar na porta esperando e recebendo as pessoas. As famílias vão chegando, a paz do Senhor, graça e paz, que a paz seja convosco, e a pessoa vai entrando. Essa pessoa que está na recepção, ela só sai ali da recepção quando o louvor acabar. Então ela fica ali no portão ouvindo louvor, adorando também, dando uma olhada na rua e vendo as pessoas chegarem. Quando ele viu que acabou o louvor, é só um louvor, acabou o louvor e não entrou mais ninguém, ele fecha o portão e vai lá para a célula dar o suporte para o líder. Acabou o louvor da célula, já tem lá as pessoas reunidas, tá tudo na bênção. O que acontece? Tem uma breve oração, uma oração de agradecimento para pedir para Deus o que vai acontecer naquela célula. Depois dessa simples oração de 2 ou 3 minutos, tem um momento da dinâmica. Acontece uma dinâmica. Essa dinâmica, ela já foi planejada na reunião que foi feita dias atrás daquela célula. Por exemplo, o pastor ele libera a palavra, o estudo da célula. A gente não fala a palavra é no culto. Na célula, a gente trata a palavra como um estudo, porque não é um culto, é um estudo onde as pessoas se reúnem para falar de um tema que o pastor trouxe ou que o Senhor tocou no coração do pastor. Então, assim, esse estudo, por exemplo, vai falar sobre derrubando as muralhas. Aí, na reunião de trabalhadores da célula, da semana, o líder da célula vai falar, olha, a dinâmica, quem vai fazer a dinâmica? O fulano fala, olha, eu faço a dinâmica. A dinâmica, ela tem que bater praticamente ou similar com o estudo que vai ser dado. Não adianta eu buscar uma dinâmica fora do contexto daquilo que vai ser ministrado na célula, daquilo que vai falado naquele estudo. Então, essa reunião, ela é muito importante. E nessa reunião da célula também é tratado
olha, a gente tem mais crianças do que a gente imaginava. Então vai ter que ter uma salinha. Prepara lá um corredor, a garagem, um quarto, ou um ambiente que a casa tenha para recepcionar essas crianças. E um trabalhador fica lá responsável. Quem é esse trabalhador? É decidido também na reunião de célula. Você está vendo a importância que é dessa reunião da célula para que tudo fique muito bem alinhado? Olha, o Pedro vai ficar na recepção, a Selma vai ficar para cuidar das crianças, olha, o Diego vai fazer o louvor e o Mateus, vamos dizer assim, que é o líder, ele vai trazer o estudo da célula. Mas assim, é uma junção de coisas. Quem fica na recepção, daqui a pouco está liberado de lá e já vem para cá. Já vem para cá para fazer alguma função, que essa função é distribuída na reunião de célula. Todos os trabalhadores vão saber a sua função na reunião de célula. Tá bom. Aí fez a dinâmica, acabou a dinâmica, vem a palavra da oferta. E nessa palavra da oferta é só 5 minutos, irmãos. Não é uma coisa longa de 10, é 5 minutos para menos. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias. Nós vamos falar sobre dízimos, ofertas e primícias. Vamos honrar a casa de Deus, vamos abençoar a obra de Deus. Falar ali algumas coisas que o Senhor colocou no seu coração, ou que você estudou para levar ao povo e pronto. Fique de pé, vamos orar. É 5 minutos. Não é como uma igreja, que você tem 10, 15 minutos para falar, porque na igreja o culto é 1h30, 2 horas, então você tem tempo para poder se expressar. Mas em uma célula, ela só tem 1 hora de duração. Então se ela começa às 8, ela termina às 9. Então se você fizer 3 louvores, que já vai ser meia hora, 10 minutos de oferta, já vai ser 40 minutos, vai ficar 20 minutos, somente 20 minutos para a palavra. O que a pessoa vai conseguir falar em 20 minutos? Sendo que o estudo da célula é o carro-chefe, é o que vai trazer a direção para as pessoas que estão naquela célula. Então assim, o louvor, um único louvor, sem precisar ficar esticando, sabe? Aquela coisa de vai, volta, vai. Um louvor direto, depois uma oração, vem a dinâmica. Depois da dinâmica vem a palavra de oferta de 5 minutos. Aí você já tem ali 20 minutos que você já passou da célula. E o restante, os 40 minutos que faltam, é para o estudo da célula. Ali o líder, ou quem o líder designar para aquele estudo, ele vai ter mais tempo para ler o estudo, vai ter mais tempo para dialogar. Por quê? Na célula não é só o líder que fala. Todo mundo vai poder falar se quiser, mas o líder ele vai ter que ter autocontrole, com o relógio na mão, sabendo do horário, vendo qual é o tema, vendo o que vai ser falado, deixa o povo também discutir, o povo falar sobre o assunto que está sendo ministrado, e aí o líder ele tem esse período de 1 hora para poder trazer esse resumão. Ou seja, é um mini culto, que a gente pode dizer assim. Acabou a célula, pastor. Glória a Deus, vamos embora? Não. Tem uma parte de confraternização. Lembra que eu falei que é muito importante a reunião lá na semana antes da célula? Nessa confraternização é servido ali um lanche. Coisinha simples, não é um banquete para a pessoa sair de lá e carregar a sacolinha. Não é uma festa todo fim de semana ou um dia da semana. Uma coisa simples. Sei lá, tem gente que fala, vamos fazer uma canjica. O outro fala, vamos fazer um arroz doce. O outro fala, vamos fazer lá um cachorro quente. Então pega uma ou 2 coisinhas e fazem lá para as pessoas poderem estar tendo aquele alimento rápido. E nesse momento da confraternização é um momento de você conhecer pessoas novas. De você conhecer, olha, a pessoa que mora na rua de baixo foi convidada pela pessoa da rua de cima e a outra pessoa que mora do lado da outra casa não conhece, elas não, olha, você mora, o meu filho estuda na mesma escola, você tá entendendo? E as pessoas, elas vão se conhecendo naquele momento. Por isso, a equipe de trabalho, ela precisa estar muito bem alinhada na recepção, na abertura da palavra da célula, que é uma oração muito rápida, bem no começo, o louvor,
a dinâmica muito rápida, a oferta muito rápida, o estudo bem detalhado, bem posicionado, para depois todo mundo poder ali, das 9, acaba às 9, vamos dizer, acabou às 9 a célula, das 9 às 9h20, as pessoas vão ter esse tempo para conversar até 9h30, aí as pessoas vão começar a falar, não gente, eu tenho que ir embora, porque eu tenho que ir para casa, tenho que descansar, aí a célula vai acabando para as pessoas, para os neófitos, para os visitantes. A célula ainda ela não acabou para o líder e para os trabalhadores. Por que não acabou, pastor? Já não foi dada a bênção apostólica? Não acabou. Sabe por quê? Porque essa célula agora, ela vai entrar em outro momento. Um momento de organização. O líder, junto com os 3 trabalhadores, vão organizar a casa. Porque as pessoas, elas usaram o banheiro, as pessoas, elas comeram lá na casa, seja lá um lanche que usou um prato, um copo, sabe? Alguma coisa assim. Então a equipe de trabalho, o que vai fazer? Vai lavar a louça, vai passar um pano no chão, vai varrer a casa. Aí o anfitrião é muito amigo do pessoal que está lá, que são os trabalhadores da célula, amigos da igreja. Gente, não precisa, amanhã eu organizo isso. Não existe isso. A equipe de trabalho precisa honrar a casa do anfitrião. Isso não é um trabalho somente, é uma honra que nós vamos entregar uma oferta na vida do anfitrião, porque ele emprestou a casa dele para que houvesse aquela célula. Lembra do episódio onde Jesus precisou do barco para ministrar a multidão e Pedro foi e deu o barco porque, poxa, é Jesus, né, meu filho de Deus, a gente tem que, né, tudo aqui pertence a ele e tal. E quando Jesus desceu do barco, ele não deixou Pedro na mão. Ele honrou a Pedro, ele falou, olha, agora volta para o mar, lança ali as suas redes e a gente conhece a história. Então, é um momento de honrar o anfitrião da célula. Ver tirar o lixo do banheiro, varrer a casa, lavar a louça, organizar aí a sala ou a garagem que foi feita a célula, ver onde que as crianças ficaram, ver se está tudo organizado, deixa tudo bonitinho. Organizou, acabou tudo. Acabou a célula, pastor? Não, para os trabalhadores e para o líder ainda não acabou. É tempo dos trabalhadores e o líder orarem e agradecer a Deus por aquele dia, por aquelas pessoas que foram salvas, por aquele momento onde o Espírito de Deus se derramou sobre o povo. Tudo limpo? Vamos orar e vamos agradecer. O líder, ele vai orar com os trabalhadores, ele vai agradecer os trabalhadores por aquela noite especial, noite maravilhosa que o Senhor deu a eles, e ele vai orar agradecendo a Deus pela vida daquela casa, pela vida daqueles anfitriões, por aquele momento que eles tiveram, orar para que Deus cele a palavra no coração das pessoas que estiveram naquela célula, agradecer ao Senhor por aquele momento único que eles tiveram, e ali se encerra a célula. Fez a oração, agradeceu, deixou tudo organizado, vamos para casa. Vai para o culto no domingo, o que acontece? Tem um culto, todo mundo já tem um contato dos visitantes, vão convidar os visitantes para ir à igreja. Aí é um outro assunto que a gente vai estar tratando nos próximos vídeos aí na frente, que se chama consolidar. A gente precisa ter também esse princípio. Tá ótimo, acabou a célula, teve a reunião, teve a intercessão, teve todo isso. A célula foi uma bênção, tiramos uma foto, vamos colocar no mural, muitas pessoas vieram, pessoas de famílias que nunca foram a uma igreja cristã, estavam lá na célula, foi uma bênção. Na semana, o que acontece, pastor? Vamos direto para outra célula? Não, precisa acontecer uma nova reunião antes da célula, dias antes da célula, para que tudo de novo venha a estar totalmente esquematizado, para que no dia da célula tudo possa acontecer de uma forma abençoada. Amém? Então essa reunião ela acontece de segunda a quinta ou a sexta-feira. Amém? Mas seria muito importante de segunda a quarta, no máximo quinta. Por quê? Porque o estudo da célula, o pastor ele libera na quarta-feira. Na quarta ou na quinta-feira esse estudo está liberado. Com o estudo da célula nas mãos, a reunião já tem que estar marcada.
para discutir ali sobre a dinâmica, para discutir sobre quem vai fazer a oferta, quem vai ficar lá na recepção, quem vai cuidar das crianças, se tiverem crianças, e nós precisamos ter todo esse trabalho. Pastor, um assunto muito importante que eu esqueci de falar lá na frente, que eu vou falar agora. Pastor, a reunião da célula, a nossa célula começa às 8 horas da noite. Que hora que os trabalhadores precisam chegar? Os trabalhadores, eles precisam chegar meia hora antes da célula começar. Por quê? Porque eles têm que organizar tudo. Ver o lanche que eles vão fazer, deixar tudo ali organizado, tudo esquematizado, para que ali possa acontecer uma célula suave, uma célula agradável, uma célula abençoada. Então assim, ó, chegou meia hora antes, com a sacola, colocou no congelador que precisava colocar, colocou no armário, assim na mesa, tá, organizou tudo. O que que acontece? Vamos ungir as cadeiras ou o sofá da casa, vamos ungir a casa, ungir de novo o portão e pedir para Deus a cobertura. Pastor, mas não é a intercessão que tem que fazer isso? A intercessão, ela foi para uma batalha espiritual. Então a intercessão, ela não vai toda semana ungir a casa e ungir as ruas. A intercessão já fez a batalha espiritual. E o líder, se ele sentir a necessidade, ele vai chamar a intercessão. Olha, eu preciso que vocês estejam indo lá na semana, na minha célula, para orar na casa, para ungir a rua. Olha, não está acontecendo, as pessoas estão se resistindo, não estão conseguindo ir. Aí a equipe de intercessão, ela é convocada para entrar de novo a uma batalha espiritual e colocar o nosso adversário no devido lugar dele. Vocês estão entendendo? Então assim, reunião antes, dias antes de acontecer a célula, meia hora antes, todos os trabalhadores e o líder precisam estar lá na casa para deixar a casa organizada, para enfeitar ou decorar o que precisa decorar, para que aquela célula ela possa acontecer de uma forma abençoada. A Bíblia nos ensina que maldito o homem que faz a obra relaxadamente. Os próximos vídeos eu vou estar falando para vocês sobre trabalho de célula. Nós temos dentro de uma célula, nós temos o membro, o anfitrião, o neófito, o líder, o colíder, o líder e o supervisor e o pastor. Então, é uma galera que se une para que isso aconteça. Mas somente 4 estão ali trabalhando efetivamente naquela célula. Mas, para que esses outros nomes que eu disse viesse a acontecer, é um outro vídeo que eu vou estar explicando para vocês um pouco mais na frente. E eu tenho certeza que vai ser de muito boa valia para você, para sua igreja, para o seu grupo de célula e para o pessoal que está com você. Beleza, pessoal? Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer por esse tempo, quero agradecer por vocês pelo menos estarem parando para me ouvir. Se acontecer de vocês terem alguma dúvida, vocês escrevem nos comentários e a gente vai estar tirando todas as dúvidas aí. Beleza? Uma ótima célula, Deus abençoe a vida de todos vocês e aí fica o convite. Vem para a célula. Deus abençoe.